educação é um direito humano básico. Nós dizemos que é um direito humano básico, porque, na verdade, é praticamente impossível você garantir os demais direitos humanos, civis, políticos, culturais, econômicos, sem antes garantir o direito à educação. Garantir o direito à educação para todos não é uma tarefa fácil, nem acontece do dia para a noite. Em geral, toma muito mais tempo do que a gente gostaria que levasse. O que nós vamos ver nesse vídeo é em que situação, em que estágio está o Estado do Acre nessa importante trajetória de garantir o direito à educação para todos. Para fazer essa discussão, acho que é muito importante a gente organizar o direito à educação, reconhecer que o direito à educação tem 4 componentes. Por um lado, a gente tem que garantir, para garantir o direito à educação para uma criança, para um adolescente, para um jovem, nós precisamos, em primeiro lugar, garantir o acesso à escola. Mas, evidentemente, que não basta você garantir o acesso à escola para garantir o direito à educação. Você tem que garantir que alguém que tem acesso à escola tenha a oportunidade de progredir na escola, passar de ano, concluir os diversos ciclos da educação básica. Bom, mas de pouco adiantaria você ter acesso a uma escola, progredir na escola, se você não tem a oportunidade de se desenvolver, você não tem a oportunidade de aprender, de desenvolver o seu conhecimento nas diversas áreas que trata o currículo da escola. Então, o terceiro componente fundamental do direito à educação é o direito ao aprendizado, né? Mas, evidentemente, não adianta você ter acesso a uma escola, você ter a oportunidade de progredir na escola e ter a oportunidade de se desenvolver e aprender uma série de... adquirir uma série de conhecimentos, se esses conhecimentos, se essas competências que você desenvolve não são significativas para você formular o seu projeto de vida e para você realizar o seu projeto de vida mais tarde ao longo de todo o seu ciclo de vida. Bom, então, nós vamos fazer uma análise da situação do Estado do Acre ao longo desses 4 componentes, cuidando de toda a educação básica. Então, nós vamos começar na educação infantil e terminar na educação média. Bom, em termos de educação infantil, esse gráfico aqui mostra a porcentagem das crianças de 0 a 3 anos frequentando escola, né? Aquilo que era conhecido como creche. A gente sabe que a meta do Plano Nacional de Educação é que isso chegue em 50%. E a gente sabe que a região norte tem uma dificuldade clássica e tem esse indicador bem pior do que a média brasileira, né? A reta vertical amarela é a média brasileira, que está em torno de 35%, e a reta vertical verde é a meta para a região norte, que está abaixo de 20%. Então, o norte tem, tipicamente, uma dificuldade maior de acesso, de garantir o acesso à creche, em particular pela maior dispersão populacional e menor grau de urbanização das diversas unidades da federação na região norte e também na região centro-oeste. Bom, mas o espetacular do Acre é que, apesar do Acre estar ali entre os estados brasileiros, a maior parte deles da região norte, com menor acesso à educação infantil para crianças de 0 a 3 anos, menor acesso à creche, lembra, a meta para o Brasil é alcançar 50%. Poucos estados, né, só Santa Catarina, São Paulo estão perto dessa meta. A maior parte dos estados estão bem distantes dessa meta, o Acre em particular, né, o Amapá, Amazonas, bem longe dessa meta. Mas o espetacular do Acre, como eu estava falando, é o progresso. Em termos de avanço, o Acre está entre os estados brasileiros com maior avanço, maior progresso nessa
a taxa de cobertura, né? Esse gráfico aqui mostra não a taxa de cobertura de creche, mas a variação nisso, quanto que isso progrediu ao longo do último quinquênio. E o Acre está entre os estados brasileiros, está ali em quinto lugar, portanto, entre os 5 estados brasileiros com melhor desempenho. Um resultado muito parecido acontece com a pré-escola. Quando a gente olha para a pré-escola, o Acre, de novo, está ali entre os 3 piores em termos de cobertura. Lembra, a meta agora do Plano Nacional de Educação para a pré-escola, para a taxa de cobertura de 4 a 5 anos, é de 100%, né? E o Acre está mal conseguindo alcançar 80%. Então tem um enorme hiato ainda, e a nossa própria Constituição diz que toda criança de 4 a 5 anos já deve estar na escola, e ali no Acre nós estamos bem longe disso. Mas a grande boa notícia para o Acre é que, de novo, em termos de progresso nessa taxa, o Acre está em terceiro lugar do Brasil. Ou seja, tanto, digamos, no acesso à creche quanto no acesso à pré-escola, embora o Acre esteja entre aqueles estados brasileiros que ainda têm a cobertura mais baixa, ele já está entre os estados brasileiros que têm mais avançado nesse indicador. Bom, isso é educação infantil. Se nós olharmos para os anos iniciais do ensino fundamental, né, com o seu ciclo de alfabetização e o seu 4º e 5º ano, o Acre tem um desempenho nesse período particularmente excepcional, muito bom. E isso pode ser visto um pouco por esse gráfico. Esse gráfico mostra o IDEB dos anos iniciais para o Acre em azul, para a região norte em verde, para o Brasil em amarelo, e pontilhado é a meta para o Acre. E o que a gente percebe é que o Acre começa lá em 2005, o início desse gráfico, acima da região norte. O Acre já em 2005 tinha um IDEB melhor do que a média da região norte, mas abaixo da média brasileira. O azul ali está abaixo do amarelo, acima do verde. Mas o Acre vem com um progresso mais acelerado que o Brasil, a ponto de que ele chega ali em 2013 e ele já está acima da média brasileira, né? E continua acima da média brasileira. Em 2017 já tem uma distância pequena, mas importante em relação à média brasileira. Isso faz com que não só o Acre venha cumprindo a sua meta, que é a linha vermelha pontilhada, mas mais do que vir cumprindo a sua meta, ele vem se afastando da sua meta, ou seja, botando cada vez mais uma distância entre o seu desempenho e a meta, e, portanto, cumprindo a meta com folgas crescentes, né? Isso faz com que o Acre, né, já tenha alcançado, esse gráfico aqui mostra o IDEB dos anos iniciais para as 27 unidades da federação. Exatamente esse progresso fantástico do Acre já coloca o Acre ali quase entre os estados brasileiros com o melhor desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental, né? O Acre está ali entre o 8º, 9º, 10º, 11º, todo mundo ali meio que empatado. Então ele está ali entre o 8º e o 8º e o 11º, quase ficando entre os estados brasileiros com melhor desempenho, né? Isso em nível, mas, de novo, se a gente olhar para o progresso, e a grande característica do Acre nem sempre ter hoje um dos melhores desempenhos brasileiros, mas ter sistematicamente, como a gente mostrou até agora, ser sistematicamente uma das unidades da Federação Brasileira com o melhor progresso ao longo do último quinquênio, ao longo da última década. Nesse caso aqui, a gente está ordenando as 27 unidades da federação com relação à variação, ao progresso no IDEB. Em termos de progresso no IDEB, embora o Acre esteja ali 8, 9
a oitava, nona, 10ª posição em termos do nível do IDEB nos anos iniciais. Aqui, em termos de progresso, ele está ali na terceira, quarta, quinta posição, né? Ele está empatado ali de terceiro com quarto, com quinto colocado, em termos daquelas unidades da federação com o maior progresso. Só 2 estados brasileiros, um deles sendo o Ceará, conseguiu alcançar um progresso nos anos iniciais mais acelerado do que o Acre. Então, o Acre tem um progresso fantástico e isso pode ser visto um pouco nesse gráfico, né? Nesse gráfico nós colocamos aqui no eixo horizontal o IDEB dos anos iniciais em 2005, lá atrás em 2005. E no eixo vertical nós colocamos o IDEB hoje, ou em 2017, que é o último IDEB disponível. Então nós temos ali no vertical a situação hoje, na horizontal a situação há 12 anos atrás, ou em 2005. E pelo Acre nós passamos ali, o Acre, aquela bolinha azul clara, nós passamos uma reta vertical e uma reta horizontal, né? Essa reta vertical serve para separar aquelas unidades da federação que em 2005 tinham um desempenho melhor e pior. Melhor são aquelas que estão entre o Acre na minha direção e aquelas que tinham um desempenho pior do que o Acre são aquelas que estão do Acre na direção do eixo vertical, tá certo? Em termos da situação hoje, a gente tem que olhar para a linha horizontal. Aqueles pontos que estão acima da linha horizontal têm um desempenho hoje melhor do que o Acre. Aqueles que estão abaixo da linha têm um desempenho hoje pior do que o Acre. Interessante olhar para aqueles estados que estão ali, digamos, a sudeste do Acre, né? Aquilo que num plano cartesiano seria o quarto quadrante e que eu vou pintar aqui com um retângulo azul. Esses estados, eles são unidades da federação que tinham um desempenho melhor do que o Acre e agora estão abaixo do Acre e, portanto, têm um desempenho pior do que o Acre. Se eles tinham um desempenho melhor que o Acre, agora tem um desempenho pior que o Acre, é porque o Acre ultrapassou essas unidades da federação e ali nós temos nada menos do que 7 unidades da federação. Ou seja, o Acre, graças a esse progresso acelerado, ele conseguiu, ao longo desses 12 anos, ultrapassar o desempenho de 7 unidades da federação em termos do seu desempenho nos anos iniciais. Bom, a gente sabe que o IDEB é uma combinação de uma medida de direito de oportunidades de aprendizado, que é a proficiência em matemática e língua portuguesa, e a taxa de aprovação, que é uma medida da oportunidade de progressão, né? Então, trata daqueles 2 componentes, de 2 dos 4 componentes que eu falei do direito à educação, né? O segundo e o terceiro. Direito à progressão e direito ao aprendizado. A questão é, esse sucesso do Acre nos anos iniciais, esse avanço fantástico é um avanço que vem simplesmente de uma melhora no fluxo, de uma maior taxa de aprovação, ou ele vem de um avanço na oportunidade de aprendizado. E aí é importante sinalizar que esse avanço vem em grande medida e principalmente de um fantástico aumento, uma fantástica expansão nas oportunidades de aprendizado, né? Isso pode ser visto, 2 ou 3 gráficos que eu vou mostrar em seguida. Esse daqui mostra a proficiência dos alunos em matemática e já mostra o Acre entre os estados brasileiros com melhor desempenho. Então, embora o Acre ainda não esteja entre os estados brasileiros, que nos anos iniciais tem o maior IDEB, ele está ali quase entre os melhores, mas está ali perto da 10ª posição. Em termos da proficiência em matemática, nos anos iniciais, o Acre está em 5º lugar no Brasil
portanto, entre os estados brasileiros com o melhor desempenho. Tá? Mas mais impressionante que isso é o progresso nesse desempenho. O Acre é o segundo estado brasileiro, só perde para o Ceará em termos de ser o estado brasileiro que mais avançou a proficiência em matemática, nesse caso, mas se fizer em língua portuguesa dá resultados parecidos. É o segundo estado brasileiro em termos do maior avanço em termos da proficiência em matemática ao final dos anos iniciais. E é em grande medida por isso que o IDEB do Acre aumentou tanto ao longo desse período. Então é um progresso no IDEB puxado por uma expansão das oportunidades de aprendizado. E isso a gente pode colocar num gráfico similar àquele que eu falei antes, onde aqui nós temos a proficiência em matemática em 2005 na horizontal e na vertical nós temos a proficiência em matemática em 2017. E aí, de novo, a linha vertical separa quem em 2005 tinha resultados melhores que o Acre na minha direção e aqueles que tinham resultados piores que o Acre daquela linha vertical na direção do eixo, né? E separa quem tem hoje um desempenho melhor e quem tem hoje um desempenho pior. Quem tem hoje um desempenho melhor está acima da linha horizontal, quem tem hoje um desempenho pior está abaixo, né? E, de novo, aqueles pontos ali a sudeste, no que seria o quarto quadrante cartesiano, são particularmente importantes, que é aonde eu circulei ali um retângulo azul, e esses estados, eles tinham um desempenho melhor do que o Acre, e hoje eles têm um desempenho pior que o Acre. Esses são estados, portanto, que foram ultrapassados pelo Acre. E, pelo que a gente pode ver ali, o número de estados ali nada menos, nada mais do que 9 estados. Ou seja, entre 2005 e 2017, essa fantástica expansão acelerada no aprendizado em matemática ao final dos anos iniciais no Acre, levou a que o Acre ultrapassasse 9 estados brasileiros em termos do seu desempenho em matemática. O Acre, como muito dos novos estados brasileiros, tende a ter um grau de municipalização relativamente pequeno. Esse gráfico mostra, por exemplo, que nos anos iniciais, o Acre fora do Distrito Federal, onde toda a oferta de anos iniciais, né, é distrital, porque não tem municípios, não tem redes municipais no Distrito Federal. O Acre de todos os estados brasileiros, portanto, é aquele onde a parcela da matrícula nas redes municipais é a menor. Ou seja, aquele estado que tem a maior estadualização da matrícula nos anos iniciais, né? É muito acima da média da região norte, muito acima da média brasileira, que são aquelas duas linhas ali, verdes e amarelas. Isso quer dizer que tem um espaço enorme para o Acre municipalizar a sua matrícula nos anos iniciais e, portanto, poder concentrar mais a sua atenção em regular o sistema educacional do Estado, dar assistência técnica aos municípios e concentrar a sua atenção no ensino médio. Bom, a questão é qual a dificuldade de fazer essa municipalização, e uma das dificuldades de fazer essa municipalização, evidentemente, qual o desempenho das escolas municipais comparada com o desempenho das escolas estaduais. Se o desempenho das escolas municipais for tão bom quanto o desempenho das escolas estaduais,
o Acre poderia, em certo sentido, mais facilmente municipalizar a sua matrícula sem nenhum efeito deletério sobre o desempenho dessa etapa educacional. Mas esse gráfico aqui é construído exatamente para tentar responder essa questão. Então, no eixo horizontal, nós colocamos o IDEB dos anos iniciais da rede pública, e no eixo vertical nós colocamos o IDEB da rede estadual. Bom, no horizontal eu tenho pública, que é estadual, mas municipal, e na vertical eu tenho estadual. Aquela linha tracejada é uma linha de 45 graus, e pontos naquela linha são pontos em que a rede estadual tem o mesmo desempenho da rede pública. A pública é estadual e municipal, então a única maneira da rede estadual ter o mesmo desempenho que a rede pública é se a rede municipal ter o mesmo desempenho que a rede estadual. Então, aqueles pontos em cima dessa linha tracejada são pontos em que a rede municipal e a rede estadual têm o mesmo desempenho. Pontos acima dessa linha quer dizer que a rede estadual tem um desempenho melhor do que a rede pública e, portanto, que a rede estadual tem um melhor desempenho que a rede municipal. Aquela bola azul ali é exatamente o Acre. Então, no caso do Acre, o Acre nitidamente está acima dessa linha tracejada. Isso quer dizer que as escolas estaduais de anos iniciais do fundamental têm um desempenho melhor em termos de IDEB do que as escolas municipais de anos iniciais. O tamanho dessas bolas é o grau de estadualização. A gente pode ver que aquela bola gigante ali é o Distrito Federal e de todas as outras bolas não tem nenhuma bola tão grande quanto a do Acre, porque não tem nenhum lugar que tenha um grau de estadualização tão grande quanto o Acre. Então, o Acre está acima daquela linha tracejada. Isso quer dizer que a municipalização que precisa acontecer no Acre, porque o Acre é o estado brasileiro que tem a maior porcentagem da matrícula nos anos iniciais na mão do governo estadual, portanto ele precisa passar essa responsabilidade para os governos municipais, mas ele tem uma dificuldade, porque as escolas estaduais têm um desempenho melhor que as escolas municipais e, portanto, o Acre, quando fizer essa transferência, tem que fazer essa transferência com muita assistência técnica, né? De tal maneira que ele consiga passar não só matrícula, mas passar também desempenho, proficiência para as escolas e para as redes municipais, de tal maneira que as redes municipais possam herdar esse fantástico sucesso das escolas estaduais em termos de proficiência e IDEB nos anos iniciais. Nós falamos dos anos iniciais, nós comentamos o incrível sucesso do Acre nos anos iniciais e o fato de que esse sucesso nos anos iniciais, na verdade, tem muito a ver com a participação da rede estadual na provisão de serviços de escolas de ensino fundamental anos iniciais e o desafio que vai ser municipalizar essa matrícula. Bom, quando nós vamos para os anos finais, né, que é o que esse gráfico aqui mostra, a situação é bem mais complicada no Acre. E daí a importância da rede estadual mudar o seu foco, passar esse precioso sucesso nos anos iniciais para os municípios, de tal maneira que o Estado possa agora reproduzir esse sucesso nos anos finais, onde o sucesso não é tão grande assim. Esse gráfico aqui mostra, de novo, a linha verde é a região norte, a linha amarela o Brasil, a linha azul o Acre. E a linha pontilhada, as metas de IDEB dos anos finais para o Acre. E o que a gente percebe aqui é que nos anos finais o Acre não melhora a uma velocidade maior do que o Brasil ou maior do que a região norte. O Acre melhora mais ou menos a mesma velocidade que a média nacional, mais ou menos a mesma velocidade que a região norte. O mais preocupante é que
Em 2015 e 2017, o Acre já não cumpria sua meta de IDEB para os anos finais. E pelo que tudo indica, é que, mantida a tendência, o Acre não deve ser capaz de alcançar a sua meta para 2021 de IDEB, anos finais do ensino fundamental. Então, o sucesso nos anos iniciais, o Estado tem que começar a transferir aquele sucesso dos anos iniciais para os anos finais. E para isso pode ser que seja importante municipalizar um pouco os anos iniciais, de tal maneira que o Estado tenha fôlego para investir mais nos anos finais. Isso pode ser visto, por exemplo, aqui pelo IDEB do Estado nos anos finais. O Estado está ali, tem uma posição mediana, né? Mediana alta, né? Mas mediana ali na 8ª, 9ª posição, mas quando a gente olha para o progresso no IDEB, ao contrário dos anos iniciais, onde o progresso estava entre os melhores do Brasil, aqui o progresso está bem mediano, ali na 11ª, 12ª posição. Ou seja, o Estado tem uma situação bastante mediana, mediana alta, mas bastante mediana em termos de desempenho nos anos finais do fundamental, e esse progresso não tem sido tão acelerado assim e tem levado a que o Estado não vai ser capaz de cumprir a sua própria meta de IDEB para 2021. Bom, mas nós temos mais um problema nos anos finais, né? Que não é típico, quer dizer, acontece no Acre, mas acontece em todo o Brasil, que é a elevada desigualdade nas oportunidades de aprendizado, né? O que a gente sabe que o direito à educação é um direito à educação de todos, todos deveriam ter o mesmo direito ao aprendizado. Para mostrar a importância e o gigantismo das desigualdades em direito ao aprendizado no Acre, que não é muito diferente do Brasil, mas é muito elevada no Acre, nós construímos esse gráfico e ele significa o seguinte: no eixo horizontal, nós temos o grau de vulnerabilidade da família de cada aluno, né? Então, nós organizamos os alunos, ordenamos os alunos de acordo com o grau de vulnerabilidade da sua família. 0, famílias 0 vulneráveis, famílias que têm uma renda alta, que os pais têm alta escolaridade e assim por diante. 100, aquelas famílias de alta vulnerabilidade, baixa renda, baixa escolaridade dos pais. A linha vermelha é a proficiência em matemática ao final do ensino fundamental desses adolescentes que que vivem em famílias com cada um desses níveis de vulnerabilidade. Então a gente percebe que essa linha é decrescente. Não é bom que ela seja decrescente, seria legal que ela fosse horizontal, ou seja, que o aprendizado dos alunos não dependesse do grau de vulnerabilidade das famílias em que eles vivem, mas depende muito, porque lá entre aqueles adolescentes que estão perto do 0 de vulnerabilidade, né? O aprendizado, a proficiência em matemática chega a 280 na escala SAEB, ao final do ensino fundamental. Enquanto que entre aqueles com 100% de vulnerabilidade, muito pobres, com pais analfabetos, isso chega a 220. Ou seja, é uma enorme diferença de 70 pontos na escala SAEB entre a proficiência de um adolescente que vive numa família não vulnerável e um adolescente que vive numa família vulnerável. Essas diferenças não deveriam acontecer. Todos deveriam ter a mesma oportunidade de aprendizado. Não tem. Agora, qual a magnitude dessas diferenças? Para mostrar a magnitude dessas diferenças, nós fizemos 2 comparações, que é a linha verde e a linha amarela. A linha verde, ela diz para a gente o seguinte: lembra, essa linha vermelha, nós estamos falando aqui do aprendizado dos alunos no Acre ao final do ensino fundamental, 9º ano, final do fundamental. Aquela linha verde
é o aprendizado médio em matemática dos alunos brasileiros ao final do ensino médio, ou seja, 3 séries à frente. Aquele é o aprendizado médio, na mesma escala SAEB, dos alunos ao final do ensino médio. E aquela linha corta a linha vermelha mais ou menos no ponto 10. Isso quer dizer o seguinte: o 10º dos adolescentes que vivem em famílias menos vulneráveis no Acre, eles têm uma proficiência em matemática no 9º ano maior do que a média brasileira ao final do médio. Ou seja, em certo sentido, eles estão 3 anos à frente, né? Talvez os alunos brasileiros ao final do ensino médio é que estão 3 anos atrás, mas de qualquer forma eles têm o desempenho que a média brasileira tem 3 anos depois, tá? Já a linha amarela é a média brasileira, o conhecimento médio dos alunos brasileiros ao final dos anos iniciais do ensino fundamental, no 5º ano. Ou seja, aquela linha amarela é o conhecimento médio dos alunos ao final do 5º ano no Brasil. Isso está dizendo que isso é muito parecido com o conhecimento dos alunos no Acre, de famílias vulneráveis, ao final do 9º ano. Então, eles, ao final do 9º ano, se eles estão numa família vulnerável, eles têm um aprendizado muito parecido com o que a média brasileira tem ao final do 5º ano. Logo, eles estão 4 séries atrasados. Isso quer dizer que os vulneráveis estão 4 séries atrasados e os não vulneráveis estão cerca de 3 séries adiantados. Isso quer dizer que existe uma diferença de 7 séries, 7 anos, entre o que sabe um adolescente proveniente de uma família não vulnerável no Acre e um adolescente proveniente de uma família vulnerável no Acre. Isso quer dizer uma imensa desigualdade de oportunidade de aprendizado, o que coloca mais um grande desafio para o sistema educacional no Acre. Não é só tentar alcançar a sua meta de IDEB, que está parecendo difícil para os anos finais, mas conseguir alcançar essa meta reduzindo essa enorme desigualdade existente. Então, o Acre tem não só a necessidade de acelerar o seu progresso nos anos finais, mas tem a necessidade de reduzir drasticamente essa desigualdade, que não é só nos anos finais e nem é só no Acre. Isso é uma característica brasileira e de todas as séries e de todas as etapas do sistema, do ciclo educacional. Nos anos finais, também o grau de municipalização da matrícula no Acre é bem baixo, né? O Acre está ali em 5º lugar do Brasil em termos do grau de estadualização da sua matrícula. Então, também, nesse caso, tem um espaço enorme para municipalizar, né? Então, o Acre tem o desafio de promover essa aceleração dos anos finais, reduzir a desigualdade no aprendizado, entre outras coisas, nos anos finais, e fazer isso mais em parceria com os municípios e as redes municipais do que tem feito. E isso é particularmente desafiante, porque esse gráfico aqui é um gráfico correspondente àquele anterior que a gente viu para os anos iniciais, esse para os anos finais. Lembrando, o eixo horizontal é o IDEB do sistema público, o eixo vertical, o IDEB do sistema estadual, a linha tracejada é quando o sistema estadual é igual ao sistema público e, portanto, igual ao sistema municipal, né? Pontos acima da linha significa pontos onde a rede estadual está fazendo um melhor trabalho do que a rede municipal.
o tamanho da bola, o grau de estadualização. Aquela bola azul é o Acre. A bola azul é grande, quer dizer que o Acre tem muito espaço para municipalização. O centro daquela bola azul, a gente pode ver que está acima da linha, embora a bola azul cruze a linha tracejada, o centro dela está acima da linha tracejada. Isso quer dizer que as escolas estaduais têm um melhor desempenho que as escolas municipais. Logo, o desafio para o Acre não é pequeno. Acelerar o progresso da educação nos anos finais, reduzindo a desigualdade e municipalizando num ambiente onde as escolas estaduais têm um melhor desempenho que as escolas municipais e, portanto, ele tem que municipalizar, transferindo essas metodologias, esse conhecimento e, portanto, transferindo esse melhor desempenho das escolas estaduais para as escolas municipais, certamente é um tremendo desafio. Nós vimos aqui, então, desde a educação infantil, né, o progresso, que em termos de educação infantil, o Acre está tendo um progresso fantástico, tem baixa cobertura, mas tem aumentado a cobertura na educação infantil mais do que praticamente todos os estados brasileiros, um desempenho absolutamente fantástico nos anos iniciais, embora ainda não esteja entre os estados brasileiros com melhor desempenho, mas um dos que tem mais avançado, e problemas grandes nos anos finais, né? Quando nós vamos para o ensino médio, esse é o gráfico, e é bem preocupante. E daí a importância, talvez, do Acre de acelerar o processo de municipalização, porque o Estado realmente precisa que a rede estadual concentre a sua atenção no ensino médio, porque os problemas no ensino médio são gigantescos, como esse gráfico pode mostrar. O que esse gráfico mostra é a evolução do IDEB no ensino médio. No Acre, linha azul, Brasil, linha amarela, região norte, linha verde. E o que é problemático aqui é a linha pontilhada, que é a meta para o Acre. E o que a gente vê é que o avanço que o Acre tem feito, a linha azul, é muito parecido com o avanço que o Brasil tem feito. O Acre, desde 2005, já tem um desempenho médio similar à média brasileira, acima da região norte, e tem acompanhado o Brasil ao longo dessa trajetória, acompanhado a falta de progresso do ensino médio brasileiro ao longo desse progresso, e, portanto, a partir de 2013, o Acre deixou de cumprir com as suas metas de IDEB, e a tendência é que vai passar muito longe da sua meta de IDEB para 2021. Isso vem do fato do IDEB do Acre ser um IDEB mediano, como esse gráfico mostra. Esse gráfico é o gráfico onde eu coloquei aqui o IDEB das 27 unidades da federação. O Acre está ali, de novo ali na nona, décima, 11ª, 12ª posição, né? E o que é preocupante é que em várias outras situações o Acre também está ali na nona, décima, 11ª, 12ª, mas na hora que nós olhamos o progresso, o Acre está lá entre os primeiros. Isso é o que acontecia na educação infantil, isso é o que acontecia nos anos iniciais. Aqui não acontece. Na hora que nós olhamos para o progresso no IDEB, né, esse resultado aqui é o progresso no IDEB, a gente vê que o Acre está ali em 11º, 12º lugar em termos de progresso e, portanto, um progresso mediano, o que não vai colocar o Acre. É um progresso mediano num país que tem um progresso muito lento no ensino médio, né? Então, no Brasil, ou você tem um progresso parecido com Goiás, Pernambuco, ou você está tendo um progresso muito lento. Então, na verdade, apesar de ser mediano, é mediano num país onde o desempenho tem sido muito fraco e, portanto, não é um resultado bom, o que faz com que o Acre não vá
mantido esse progresso, não vai conseguir alcançar a sua meta para o ensino médio. Tá? Mas ainda mais complicado em termos, isso é um problema enorme para os adolescentes e para a juventude no Acre, mas quando nós olhamos para o acesso à escola, a situação no Acre é ainda mais preocupante. O Acre, que tem um dos maiores avanços na educação infantil e um dos maiores avanços nos anos iniciais, tem a mais baixa porcentagem de jovens de 15 a 17 anos na escola. Lembrando, o Plano Nacional de Educação diz que 100% dos jovens de 15 a 17 anos deviam estar na escola. A Constituição brasileira diz 100% dos jovens de 15 a 17 anos têm que estar na escola. No Acre, a gente chega a 85% e, portanto, nós temos 15% dos jovens acreanos fora da escola. Bom, em vários aspectos, o Acre está atrasado, mas vem caminhando a uma velocidade fantástica. No acesso à educação infantil, o Acre está numa situação ainda precária, mas tem avançado incrivelmente. Não é o caso da cobertura de jovens adolescentes de 15 a 17 anos. O Acre está em último lugar em termos do nível, e quando nós olhamos para o progresso, o Acre também é o estado brasileiro com o pior desempenho ao longo do tempo. Na verdade, em vez de aumentar a porcentagem de jovens na escola, o Acre tem tido esse indicador ou estabilizado ou deteriorado ao longo desse período. E quando a meta é 100% há alguns anos atrás. E a gente não só está com 15% fora da escola, mas o Acre não está avançando nesse aspecto. Então, toda a educação média no Acre, seja em termos de aprendizado, seja em termos de aprovação no ensino médio, e daí no IDEB, seja em termos de acesso à escola, com esses resultados, o Acre realmente tem um desafio aqui. Então, o Acre tem que repensar toda a sua oferta de ensino médio e tem que tentar migrar, né, o fantástico sucesso que tem tido nos anos iniciais do fundamental para os anos finais do fundamental e para o ensino médio.